Procure ficar bem, relaxe bem seu corpo e vamos deixar nosso corpo suave, relaxado, para ouvir o Novo Testamento. Concentre-se em Deus, os mentores do espaço. Agora vamos ouvir sobre a morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Você levantou os sofás, André? Eu vou arrastar. Tem que arrastar. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Então, João Batista teve a cabeça decapitada. A cabeça dele foi tirada e depois entregue num prato para Herodias. Deixa eu ver o nome da moça. O nome da mãe da moça era Herodias. E a filha de Herodias dançou e pediu como presente a cabeça de João Batista. Então foi entregue a cabeça de João Batista a ela. E depois ela levou para a mãe. Então naquele tempo, mesmo hoje, existem coisas horríveis e a gente tem que orar muito. Todos fiquem bem, que todos leiam o Evangelho, que isso nos dará muito equilíbrio, muita força e muita luz. Procure ficar bem, relaxe bem seu corpo e vamos deixar nosso corpo suave, relaxado, para ouvir o Novo Testamento. Concentre-se em Deus, os mentores do espaço. Agora vamos ouvir sobre a morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João,
o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Você levantou os sofás, André? Eu vou arrastar. Tem que arrastar. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Então, João Batista teve a cabeça decapitada. A cabeça dele foi tirada e depois entregue num prato para Herodias. Deixa eu ver o nome da moça. O nome da mãe da moça era Herodias. E a filha de Herodias dançou e pediu como presente a cabeça de João Batista. Então foi entregue a cabeça de João Batista a ela. E depois ela levou para a mãe. Então naquele tempo, mesmo hoje, existem coisas horríveis e a gente tem que orar muito. Todos fiquem bem, que todos leiam o Evangelho, porque isso nos dará muito equilíbrio, muita força e muita luz. Procure ficar bem, relaxe bem seu corpo e vamos deixar nosso corpo suave, relaxado, para ouvir o Novo Testamento. Concentre-se em Deus, os mentores do espaço. Agora vamos ouvir sobre a morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Disse aos que o serviam: esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento
e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Você levantou os sofás, André? Eu vou arrastar. Tem que arrastar. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Então, João Batista teve a cabeça decapitada. A cabeça dele foi tirada e depois entregue num prato para Herodias. Deixa eu ver o nome da moça. O nome da mãe da moça era Herodias. E a filha de Herodias dançou e pediu como presente a cabeça de João Batista. Então foi entregue a cabeça de João Batista a ela. E depois ela levou para a mãe. Então naquele tempo, mesmo hoje, existem coisas horríveis e a gente tem que orar muito. Todos fiquem bem, que todos leiam o Evangelho, porque isso nos dará muito equilíbrio, muita força e muita luz. Procure ficar bem, relaxe bem seu corpo e vamos deixar nosso corpo suave, relaxado, para ouvir o Novo Testamento. Concentre-se em Deus, os mentores do espaço. Agora vamos ouvir sobre a morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Disse aos que o serviam: esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Você levantou os sofás, André? Eu vou arrastar. Tem que arrastar. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem,
e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Então, João Batista teve a cabeça decapitada. A cabeça dele foi tirada e depois entregue num prato para Herodias. Deixa eu ver o nome da moça. O nome da mãe da moça era Herodias. E a filha de Herodias dançou e pediu como presente a cabeça de João Batista. Então foi entregue a cabeça de João Batista a ela. E depois ela levou para a mãe. Então naquele tempo, mesmo hoje, existem coisas horríveis e a gente tem que orar muito. Todos fiquem bem, que todos leiam o Evangelho, que isso nos dará muito equilíbrio, muita força. Procure ficar bem, relaxe bem seu corpo e vamos deixar nosso corpo suave, relaxado, para ouvir o Novo Testamento. Concentre-se em Deus, os mentores do espaço. Agora vamos ouvir sobre a morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Disse aos que o serviam: Esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. Você levantou os sofás, André? Eu vou arrastar. Tem que arrastar. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Então, João Batista teve a cabeça decapitada. A cabeça dele foi tirada e depois entregue num prato para Herodias. Deixa eu ver o nome da moça. O nome da mãe da moça era Herodias.
E a filha de Herodias dançou e pediu como presente a cabeça de João Batista. Então foi entregue a cabeça de João Batista a ela. E depois ela levou para a mãe. Então naquele tempo, mesmo hoje, existem coisas horríveis e a gente tem que orar muito. Todos fiquem bem, que todos leiam o Evangelho, porque isso nos dará muito equilíbrio, muita força e muita luz. Procure ficar bem, relaxe bem seu corpo e vamos deixar nosso corpo suave, relaxado, para ouvir o Novo Testamento. Concentre-se em Deus, os mentores do espaço. Agora vamos ouvir sobre a morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Você levantou os sofás, André? Eu vou arrastar. Tem que arrastar. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Então, João Batista teve a cabeça decapitada. A cabeça dele foi tirada e depois entregue num prato para Herodias. Deixa eu ver o nome da moça. O nome da mãe da moça era Herodias. E a filha de Herodias dançou e pediu como presente a cabeça de João Batista. Então foi entregue a cabeça de João Batista a ela. E depois ela levou para a mãe. Então naquele tempo, mesmo hoje, existem coisas horríveis e a gente tem que orar muito. Todos fiquem bem, que todos leiam o Evangelho, porque isso nos dará muito equilíbrio, muita força e muita luz. Procure ficar bem, relaxe bem seu corpo
Vamos deixar nosso corpo suave, relaxado, para ouvir o Novo Testamento. Concentre-se em Deus, os mentores do espaço. Agora vamos ouvir sobre a morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Disse aos que o serviam: Esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Você levantou os sofás, André? Eu vou arrastar. Tem que arrastar. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Então, João Batista teve a cabeça decapitada. A cabeça dele foi tirada e depois entregue num prato para Herodias. Deixa eu ver o nome da moça.